Essa semana eu tirei para responder as dúvidas de vocês. E nessa segunda-feira a gente vai falar a respeito de depressão e tristeza, que é o que muita gente está passando, né? E muitas vezes a pessoa não sabe contextualizar, a pessoa não sabe verbalizar, a pessoa não consegue entender aquilo que ela está sentindo. Uma coisa que eu ando escutando muito nas sessões de terapia, nas consultorias, nas UTIs, WhatsApp, é que todo mundo está sendo tomado por um cansaço muito grande, né? Fernanda, eu não tenho vontade de fazer nada. Óbvio, né? A gente passa por várias fases na vida, mas tem fases, por exemplo, que a própria depressão, a tristeza, ela ocasiona, é um sintoma, né? O cansaço exacerbado. Então, muitas vezes a gente não sabe nem interpretar o que a gente tem. Então, eu peguei a dúvida de uma prima aqui no canal, eu vou ler para vocês a dúvida dela e vou responder. Ela fala o seguinte: Fê, mas quando a pessoa sofre de depressão, mesmo tratando, parece que a gente não consegue ver nosso valor. Muitas vezes a depressão altera o modo como nos vemos. O que você orienta para quem está assim? Olha só, tem duas coisas. Uma coisa é a depressão, a outra coisa é a tristeza. Então a gente confunde muito isso, né? A tristeza, ela é um estado que pode ser uma tristeza moderada, até uma tristeza mais profunda, e normalmente vem em decorrência de alguma coisa que aconteceu. Então, o término de um relacionamento, a perda de um trabalho, de um emprego, a perda de uma pessoa querida na família, um luto, muitas vezes, né? Então, assim, ela tem um sintoma, né? Tem um sintoma que é a dor, que é o sofrimento, mas é em decorrência de alguma coisa. Não que a depressão também não pode começar em decorrência, por exemplo, de uma perda de uma pessoa, a perda de um relacionamento, né? Ela pode se transformar numa tristeza profunda e depois de uma depressão, se não tratada. Mas, normalmente a tristeza é um estado que dói, machuca, mas a gente consegue, se arrastando, dar prosseguimento naquilo que a gente precisa fazer do dia a dia. Então, arrumar casa, trabalhar, estudar, mesmo chorando, sofrendo, a gente pensa, eu tenho que ir, eu tenho que conseguir. Então, a gente vai. E a tristeza, ela tem um período, né, para ocorrer e depois você acaba entendendo, né, as coisas. Já a depressão, muitas vezes, ela não tem um motivo. A pessoa tem tudo para sorrir, ela vive bem, ela tem dinheiro, ela tem um emprego bom, ela tem um relacionamento, a vida dela está ótima. Mas a depressão pode se instalar. Eu aqui, o que eu vou falar, eu estou mexendo num vespeiro, mas eu acho que eu posso ter esse lugar de fala porque eu atendo milhares de pessoas. E sempre quando eu pego uma pessoa em depressão diagnosticada, tá? Sempre existe alguma coisa por trás disso. Sempre tem algo, como se fosse assim um pano de fundo na vida dela. E muitas vezes ela não verbaliza isso. Quando você pergunta para ela, tem um motivo? Ela fala, não. Mas na hora que eu começo a investigar em processo de terapia, eu descubro que tem um motivo. Muitas vezes não é um motivo de agora, é algo lá atrás e que vem à tona. Porque sempre vem, né? O cérebro, a mente, o consciente e inconsciente, tem formas de trazer para o consciente aquilo que a gente joga lá para o fundão do fundão porque a gente não sabe lidar e a gente não quer ver. Então eu vejo isso acontecer. E como é que a gente faz nesse caso, tanto com a tristeza profunda como a depressão? Bom, a primeira coisa a fazer, e hoje a gente tem uma série de medicações disponíveis, seguras, e que muitas vezes são boas. Veja, gente, eu sou contra esse negócio de, eu vou sair tomando o bom e velho Rivotril, que eu chamo de diabo trio, né? Porque deve ser do diabo esse negócio. Porque eu já tomei, e normalmente quando eu vou fazer meus exames em São Paulo, ano passado eu tomei o tal do Rivotril. E, gente, eu não andava naquele prédio, eu deslizava, né? Eu flutuava, é um troço assim que eu falei, agora eu entendi porque o pessoal ama tanto o Rivotril. Mas é um negócio, assim, eu acho bom, muitas vezes a gente precisa de um alívio, entre aspas, a gente precisa muitas vezes de um medicamento como esse Citalopram, né? O Citalopram é o Êxodos, ou Reconter, que é um medicamento, um recaptador de serotonina, então
você consegue, é como se fosse assim a pílula do prazer, da felicidade. Então, você consegue ter um fôlego para você conseguir fazer as coisas que você precisa fazer do dia a dia, como trabalhar, porque assim, os boletos vencem, né? As contas não querem saber se você está em depressão, se você está triste ou não. Então, com a ajuda de um psiquiatra, você consegue ter esse direcionamento, a dose adequada, para você conseguir sair, de repente, daquele fundo de poço e conseguir começar a pensar no que te levou a ficar daquele jeito e aquilo que você pode fazer para melhorar. Claro que hoje em dia para você ter acesso ao psiquiatra, ou você tem um plano de saúde, ou você tem que pagar o particular, ou você tem que ir pelo SUS aqui no Brasil. Na Europa, o pessoal da Europa, né? Portugal e o pessoal lá do Cabo Verde, que me assiste bastante, Estados Unidos e tal. Enfim, a gente tem tudo quanto é lugar, eu atendo pessoas de tudo quanto é lugar do mundo. Tem o método, né, adequado, né? Aqui no Brasil, por exemplo, é o SUS. Para ter uma consulta, para você conseguir ter acesso, porque precisa de receita médica, precisa ter acesso a esse tipo de medicação, que seria assim um pontapé inicial, tá? E a partir daí, você tem que começar a se questionar, você que não tem acesso a nada, de repente, tá? Você tem que começar a se questionar o porquê que você chegou aonde você está. Porque a depressão, por exemplo, ou a própria tristeza profunda, ela nos causa uma apatia. Essa é a principal característica. É apatia, ou seja, eu não tenho vontade de imaginar nada. Inclusive, aquilo que me dava prazer, normalmente, passa a não me dar mais. Algo que eu gostava de comer, eu não sinto mais vontade. As coisas que eu gostava de assistir, também não. As músicas que eu gostava de escutar, muitas vezes me dão gatilhos. E eu entro em crise de ansiedade. Eu me fecho, eu me isolo das pessoas, eu não quero conversar, eu não tenho paciência para falar com as pessoas. Eu sou tomada muitas vezes por uma falta de energia, a única coisa que eu quero é ficar deitada e dormindo, né? Então, muitas vezes um excesso de sono ou a insônia. A pessoa não consegue dormir ou dorme, troca o dia pela noite, tá? Então, são vários sintomas que a pessoa tem quando está em depressão. E veja, eu atendo pessoas em depressão aqui muito severas, com sofrimento muito grande. E eu falo para você o seguinte, tem jeito. A gente entra nesses estados e a gente sai, a gente se tira. Por isso que é muito importante a gente ter o apoio, ou a rede de apoio, pessoas próximas, ou quando a gente não tem ninguém próximo, gente, a gente tem a internet hoje, com conteúdos muito bons e que ajudam, né? E a gente tem, por exemplo, o CVV, que é o Centro de Apoio à Vida, e eu, inclusive, sou uma pessoa que eu trabalho no CVV, anonimamente, e eu ajudo pessoas que estão nesse momento, né, de tristeza e depressão. A depressão é caracterizada por aquele estado que você fica tão apática, muitas vezes, que você não consegue nem levantar da cama, você não consegue trabalhar, você não consegue tomar banho, você não consegue comer, você não consegue fazer as suas atividades do dia a dia. Mas também existe a depressão silenciosa, que é aquela depressão que a pessoa, ela vai trabalhar, ela faz o que ela precisa fazer, ela vai para manicure, ela pinta a unha, de vermelho, inclusive, mas ela sofre ali dentro dela e é um troço muito ruim. Porque quando a depressão ela é muito transparente, ou seja, as pessoas sabem que você está em depressão, é claro que as pessoas próximas tentam de alguma forma ajudar, e vamos ir para o psiquiatra, e vamos procurar ajuda, e vamos fazer alguma coisa, né? Eu acho que o pior de tudo é quando, e hoje eu acho que a rede social, ela contribui muito para isso. Por quê? Porque você entra no Instagram e você vê todo mundo feliz. Você vê todo mundo viajando, todo mundo saindo para comer, todo mundo em festa, todo mundo tomando champanhe, todo mundo assim maravilhoso. E aí você olha aquilo e você pensa, eu tenho que me mostrar para as pessoas que eu estou feliz também. Eu não posso me mostrar triste, eu não posso mostrar que eu estou abalado de algum jeito. Então você finge, você adota uma personagem e você finge que você está bem. E aí eu acho que isso que é o pior, eu acho que o sofrimento é ainda maior. Porque a pessoa vai sofrendo, e eu já não são meus pacientes, mas eu já tive acesso a casos que a pessoa parecia normal,
ia trabalhar, ia para academia normal, a pessoa se matou. Né? Então é algo muito assustador, que você fala, mas a pessoa estava bem, ela estava rindo, mas ela estava em depressão lá dentro dela. Ela não demonstrava isso. Por quê? Porque é feio demonstrar. Porque a gente vive numa era que tá todo mundo maravilhoso, magro, com um abdômen trincado, viajando, bebendo, indo em festa, e o sofrimento não tem vez na sociedade. Mas a gente sente tanto a tristeza, que muito se assemelha muitas vezes na fase aguda, à depressão, né? E a depressão propriamente dita. Então eu falo o seguinte para você que está passando por isso, ou uma tristeza muito profunda, ou uma depressão, eu falo para você o seguinte, primeira coisa, procure ajuda. Tem medicações muito boas, eu sei que existe muito preconceito com relação às medicações, mas a medicação muito bem aplicada, na dose certa, por um médico psiquiatra, vai te ajudar, ao menos, a você ter clareza do que está acontecendo e você ter ferramentas e condições para você poder pensar e você poder sair disso, tá? Procure coisas que você costumava gostar. Resgate aquilo que você gostava de fazer. Mesmo que pareça que você está arrastando um carroção, um trem de merda. A minha mãe, quando ela perdeu meu irmão, o Lucas, ele nasceu depois de mim e ele durou apenas um dia e ele morreu. Minha mãe entrou em depressão e ela não conseguia fazer nada. E minha mãe me contou isso, que meu pai deu uma mudinha de roupa para ela, minha inclusive, que eu era pequena, e falou, passa essas roupas. E a minha mãe conta que ela pensou, eu não vou conseguir. Eu não consigo nem levantar da cama. Meu pai falou, vai, você consegue. Ele armou a tábua para ela, ligou o ferro e colocou ali para ela. E ela foi e ela pegou a primeira blusinha minha para passar. E ela falou que ela não tinha força, assim, que era um esforço tremendo para conseguir pegar aquele ferro e passar. E foi muito difícil aquilo. Aí ela passou a primeira blusinha, depois ela foi passar um body meu. Ela passou a segunda, a terceira peça, a quarta, a quinta, a sexta. E quando ela viu, ela tinha passado aquela mudinha. Ela falou, nossa, eu consegui. Eu sou capaz. E eu falo para você que está sofrendo o seguinte, você é capaz de passar por isso. Dói muito. Mas você é capaz de sair disso. Você tem uma força divina que você nem sabia que você tinha. E você não está sozinha, sozinho, você pode ter certeza. Um beijo.